Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente dá início ao livro 4, finalmente, que a gente vai abordar a respeito do domínio do homem, né, sobre a natureza. Antes da gente começar o módulo 14, queria, lembrar vocês que vocês têm uma história em quadrinhos para entregar para mim. Se não me engano, eu coloquei até dia 31/10, tá? Essa história em quadrinho, ela conta como um instrumento avaliativo, tudo bem? Então, eu vou usar o comecinho desse vídeo para vocês assistirem e vocês realizarem as tarefinhas, tá bom? Bom, gente, domínio da natureza. A gente vai estudar hoje, né, a história de como se deu hoje tudo que a gente tem, né, que a gente olha ao nosso redor, as coisas que a gente consome, as coisas que a gente se alimenta, as roupas que a gente veste, energia, tudo isso que a gente usa no nosso cotidiano, né, a gente já está muito acostumado, mas a gente não imagina talvez como tenha sido a história disso, tá certo? Então, nesse último livro é exatamente isso que a gente vai estudar, né? Desde as coisas mais simples, que foi dominar o cultivo, por exemplo, né? Saber cultivar. Querendo ou não, é um domínio da natureza, né? Para você conseguir produzir, você tem que ter um mínimo, né? De sabedoria a respeito do solo, a respeito das condições do tempo, né? Precisa de chuva, precisa de dias solarados. Então, hoje isso parece algo muito simples para nós, mas lá os hominídeos, os homens primatas, né? Para eles foi algo que não havia estudos na época, não havia ninguém que os orientasse. Então, foi um domínio gradual, tá? Então, a gente inicia esse módulo, né? Falando dessas pequenas conquistas que o homem foi tendo, e depois a gente vai falar da agricultura, vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo e a gente vai discutir todos os setores da economia, tá certo? Espero que vocês gostem da aula de hoje. Qualquer dúvida, eu destaco mais uma vez que eu estou sempre à disposição nas minhas redes sociais, no WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai discutir nessa aula, né, a evolução das atividades humanas, né? Quando a gente pensa na idade da Terra, lembra lá quando a gente falou de geologia, né? Foi nossas primeiras aulas ainda lá no início do ano, a gente falou da idade da Terra. Eu lembro até de um slide que eu coloquei para vocês, né? A Terra é jovem ou ela é velha? Então, ela tem 4,6 bilhões de anos, certo? Então, comparado talvez com o universo, ela é mais recente. Mas quando a gente compara a idade da Terra em relação à vida humana, lembra de escala geológica, né? De tempo geológico, perdão, que a gente olhou toda a história, né, do desenvolvimento da vida na Terra, e a gente dizia que se a gente fosse colocar em um dia, né, se a gente fosse analisar a história da Terra em 24 horas, o homem teria aparecido, né, no último minuto. Por quê? Porque é muito recente, né? Por mais que a gente fale aqui, ó, 5 milhões de anos, ai, professora, 5 milhões de anos já faz tempo. Mas quando a gente olha no tempo geológico, né, o quanto de vida que já existia na Terra, já tinha chegado os dinossauros, já tinha morrido os dinossauros, já tinham chegado outras vidas e tinham entrado em extinção, e a gente estava ainda chegando na Terra, tá? E a apostila de vocês até faz esse levantamento, né? Nós estamos há 5 milhões de anos, né, já na Terra. Até quando será que a gente vai conseguir sobreviver aqui? Qual é a opinião de vocês? Vocês já pararam para pensar? Se também nós, homens, assim como os dinossauros, vamos entrar em extinção? Será que não? Né? É algo para a gente refletir mesmo, porque se a gente for olhar, né, a quantidade de coisas ruins, né, que infelizmente o homem acabou desenvolvendo aí na Terra, doenças, desmatamento, né, a gente tem feito aí que a vida na Terra tem ficado mais difícil. Então é algo para a gente se questionar. Mas ao mesmo tempo o homem se reinventa, o homem faz tecnologias, né, que conseguiu que a gente dominasse o meio ambiente, certo? Olha aqui, né, o domínio da natureza, é sobre isso que a gente vai falar. O homem hoje ele consegue ir morar em lugares extremamente frio, né? Nos polos, por exemplo, porque a gente já desenvolveu técnicas e tecnologias que a gente sobreviva nesses lugares. O homem já conseguiu sobreviver a ambientes muito secos e quentes, igual desertos, tá? Então, essas duas coisas, ao mesmo tempo que sim, né? Muitas coisas já aconteceram de ruim na Terra, muitas coisas positivas e boas o homem desenvolveu, tá? Então, essa reflexão que a apostila deixa aí para vocês, tá?
Os primeiros hominídeos, então a vida humana ela é recente na Terra, né? Quando a gente pensa na história total da Terra, os primeiros hominídeos surgiram há cerca de 5 milhões de anos, entre eles o Homo habilis, desculpa, falei errado, que seria aqui, então, esse personagem que vocês estão vendo aqui, que ocupou parte da África por 1 milhão de anos. E o Homo erectus, espécie que viveu 1,5 milhão de anos e se propagou pela Europa e pela Ásia. Estudos arqueológicos e antropológicos recentes sugerem que o Homo sapiens, que é a evolução aqui que a gente está vendo no final, teria surgido há 200 mil anos. Então, né, ressaltando de novo que a evolução humana, né, ela está se dando de forma gradativa e a vida humana é muito recente na Terra ainda. Olha só que legal isso daqui que a apostila traz para vocês, né? É que nós, né, somos de uma época que a tecnologia, o desenvolvimento está se dando de muito rápido, certo? Eu vou falar um exemplo, né, que eu sou mais velha que vocês, infelizmente, mas o que que acontece? Eu sou da época, por exemplo, que eu assistia filme no VHS, que era aquelas fitas enormes, né? Eu sou da época que assistia, ouvia música pelo walkie-talkie, né? Talvez os pais de vocês lembrem, né? Quando a gente colocava fita para ouvir. Por que que eu tô dizendo isso, né? Porque eu tenho 30 anos de idade, eu consegui ver uma evolução tecnológica muito grande, na qual eu só conseguia ouvir música numa fita, né, que cabia 10 músicas. Hoje vocês são de uma época que vocês podem ouvir música o quanto vocês quiserem, porque vocês têm no celular, têm no computador, têm aplicativos, têm sites na internet, tá? Então a gente vem de uma época que a evolução, principalmente tecnológica, ela se deu de forma muito rápida, tá? Mas quando a gente olha o desenvolvimento humano, olha que, né, o tempo que levou para o homem ter uma evolução, às vezes, né, se a gente for pensar em coisas consideradas simples, tá? Então, assim, antigamente a evolução ela se dava de uma forma mais gradativa. Hoje em dia, né, na nossa época, na época de vocês ainda, mais ainda a evolução vai se dar de uma forma mais rápida, tá? Então, se a gente colocasse aqui numa linha do tempo, o início, né, da evolução do homem, a gente não falou, né, que faz 5 milhões de anos, né, que se há registro dos primeiros primatas, dos primeiros hominídeos, ele foi conseguir ficar em pé, né, que até então eles não conseguiam, há 3 milhões de anos atrás. Então, olha aqui, ó, quanto tempo que demorou, né, para o homem ficar retinho, né? Antes ele andava igual parecendo os primatas, né? Parecendo muitas vezes macaco e tudo mais. Então, ele conseguir ficar ereto, né? De ficar em pé, foi 3 milhões de anos atrás, tá? Há 2 milhões de anos atrás, a gente começou a ter o uso de ferramentas, tá? Até então, o homem, ele fazia tudo manualmente. A partir de 2 milhões de anos, com os homos habilis, eles vão começar a fazer o uso do fogo e de algumas ferramentas, por exemplo, para cortar, né, para a pedra, né, para fazer o fogo ali. Então, há dois anos, 1 bilhão aqui, 1 milhão de anos, tá? Aprender a falar, a se comunicar, né, 1 milhão de anos. E as interações sociais, né, a gente fala aqui só em 300 mil anos atrás, então não fala nem de milhões mais, né? As interações sociais, 300 mil anos atrás, ok? Então perceba, gente, algo, né? A comunicação, a interação social, pensa só o que é a interação social hoje pra gente, né? Nós, no século XXI, conseguimos conversar pelas redes sociais com qualquer pessoa em qualquer ponto do mundo, tá bom? Pensa nisso, né? Se vocês têm, às vezes, um amigo, uma tia, um parente de vocês que está lá na Europa e nós aqui no Brasil. Se eu mandar uma mensagem para ela agora, hoje, ela vai ver, né? Então, a interação social que a gente tem hoje é muito mais avançada do que a gente considera dessa época aqui, tá? Na maior parte da história, os homens foram nômades. O que isso quer dizer, gente? Quando uma pessoa é nômade? Porque ela não tem, ela não é fixa, certo? Em um lugar. Que nem nós não somos considerados nômades, porque a gente tem a nossa casa, a gente, né? Quando a gente precisa se alimentar, a gente vai até o supermercado, compra as coisas e volta para nossa casa.
A gente toma banho, a gente mora, a gente vive dentro da nossa casa. Os nômades é quando você não tem uma terra fixa, né? Eles ficavam se locomovendo dentro do espaço geográfico, tá? Então, o que que acontece? O homem, muito antigamente, né? Ele não tinha supermercado, então ele precisava caçar, ele precisava coletar recursos naturais. Então, geralmente, esses homens, né? Eles ficavam mais próximos dos recursos para conseguir ter a sua sobrevivência, tá? Os animais, muitas vezes, eles migram, né? Eles migram de lugares. Por exemplo, tem uma região ali que o rio seca. Então, a grande quantidade dos animais vão para outras regiões para procurar também sua sobrevivência. Então, vai procurar alimentos, vai procurar rios, né? Para eles poderem beber água. Então, conforme os animais iam fazendo as migrações, os homens também faziam essa migração junto. Por isso que eram chamadas de nômades, tá? O cotidiano era controlado pelo ritmo da natureza. Então, foi o que eu comentei com vocês, né? Os animais se locomoviam, então eles também tinham que se locomover para conseguir se alimentar, senão morria de fome, tá? Então, ó, conforme tinha as migrações dos animais, né, ó, as mudanças de estação, os predadores, que era até então os homens, também migravam, tá? A partir de 16 mil anos atrás, gente, a gente vai ter a domesticação dos animais, certo? Quais foram os primeiros animais que o homem conseguiu domesticar? Os cachorros, as ovelhas, as cabras, bois, vacas e cavalo, certo? Então agora a gente não tinha só um controle, né, da natureza no sentido de caçar e coletar. Agora a gente conseguia domesticar esses animais também. Eu coloquei como algo, né, como uma aula curiosa, vocês vão assistir a próxima aula, tá? Que fala exatamente a respeito da domesticação dos animais em relação aos cachorros, tá? Eu coloquei essa aula, uma aulinha mais leve, para vocês assistirem depois, porque é uma curiosidade e vocês geralmente gostam, né, de animaizinhos, de cachorro, de gato. Então, daí, esse próximo vídeo que vocês vão assistir na outra aula fala a respeito disso, de como que foi, né, a domesticação dos animais em relação aos homens aí, tá? Como que a gente sabe que houve essa domesticação, gente? Porque a gente tem registros, tá? Eu não sei se vocês já viram que a professora Luzia, em História, acho que é a professora Luzia que dá aula de História para vocês, ou é a Cris? Eu acho que é a Cris, né? Eu não sei se ela já mostrou para vocês esses desenhos, né? Hoje a gente chama de arte rupestre, tá bom? Que muitas vezes nas pedras, dentro das cavernas, os homens hominídeos, né? Os homens mais antigos, eles faziam os registros dos seus desenhos na parede, tá? Perceba, então, a gente consegue ver, né, alguns desenhos de animais aqui, né? Dá pra ver que provavelmente esse aqui tá caçando, tá vendo? Um arco e flecha na mão. Aqui a gente pode ver que talvez pode ser um cachorro, né? Dá para fazer N interpretações aqui. Mas a gente sabe, né, dessa domesticação, de como que foi a evolução do homem a partir da arte rupestre. Hoje ela é encarada como arte, né? Porque é um desenho, é algo que, né, que as pessoas se expressaram na época e desenharam. Mas ninguém sabe, sim, né, ao certo por que eles realizavam esses desenhos, se era uma forma de comunicação, se era uma forma de se expressar, ou simplesmente se era uma arte que ele queria desenhar ali na parede, tá? Com isso, a gente já consegue fazer a atividade 1 da página 189, tá certo? Eu vou fazer essas atividades juntos com vocês, para elas não ficarem para trás na apostila, tá? Então, se vocês estiverem acompanhando aí, vocês têm que pegar lá na página 189 do livro 4. Estamos finalmente no livro 4, tá? Então, eu vou ler aqui e a gente responde, eu respondo aqui e você responde na casa de vocês, certo? Leia o texto a seguir sobre a domesticação dos animais e responda as questões. Algumas das primeiras evidências da humanidade e da arte são ligadas aos animais. Ilustrações e cavernas retratam bisões e veados. Obviamente, os animais tiveram uma parte importante da vida humana no decorrer da nossa história, tornando-se assim essenciais à nossa sobrevivência e até à nossa identidade. Parece natural que houvesse um desejo de incorporar e incluir animais em nossas vidas, seja quanto à alimentação, à companhia, às vestimentas, ao leite
e a outros itens obtidos através deles. Então, se vocês quiserem, né, grifar esse parágrafo aí, né, do parece até o através deles, porque é importante, né? Inicialmente, o que a gente via dos animais? Uma forma, né, ou de me alimentar, ou de utilizar da pele deles para me aquecer, utilizar como vestimentas. E a gente viu que com o passar dos anos, alguns animais, né, tomaram uma outra responsabilidade, vamos assim falar, né? Hoje em dia a gente tem os gatinhos, que a minha tá aqui, por sinal, não sei como ela não veio aqui ainda na câmera. Vocês têm os cachorros, tem gente que tem papagaio, tem outros animais diferentes aí, mas os animais, né, com o passar, né, com a evolução da vida humana, passaram a ter outro sentido para nós, de não só alimentos para nos sobreviver, né, mas para eles também fazer companhia, tá? Voltando para o texto. Com base em evidências arqueológicas, como os fósseis, os historiadores aprenderam muito sobre o processo da domesticação dos animais pelo homem. A domesticação animal é parcialmente ligada à domesticação humana, ou à mudança dos humanos de caçadores-coletores para fazendeiros. Apesar dos caçadores-coletores já trabalharem com cães domesticados muito antes da domesticação humana, apenas mais tarde os fazendeiros viram os benefícios em manter o seu próprio gado. Conforme as pessoas se tornavam fazendeiros e começavam a se fixar em um lugar, a criação de gado lhes oferecia a conveniência da carne fresca, bem como o esterco para fertilizar as colheitas. O pesquisador norte-americano Jared Diamond aponta que as civilizações que domesticaram os animais e plantas, consequentemente tiveram mais poder em mãos e foram capazes de espalhar suas culturas e linguagem. Importante também, né? Se vocês puderem grifar aí, ó, essa parte do pesquisador até linguagem. Baseado naquilo que os especialistas aprenderam sobre o progresso da domesticação animal, quanto mais domesticada uma espécie se torna, mais ela muda. Por exemplo, eu quero que vocês grifem tudo isso daí, tá? O cérebro dos animais domesticados podem diminuir e suas habilidades sensoriais podem se tornar menos exatas. Supõe que essas mudanças ocorram porque o animal não precisa do mesmo nível de inteligência ou dos sentidos de visão e audição apurados para sobreviver. Outras mudanças comuns incluem orelhas moles, pelos cacheados, principalmente mudanças no tamanho do animal e nos seus hábitos de acasalamento. Animais domesticados têm maior possibilidade de se acasalar em qualquer época do ano e não em determinadas temporadas, como fazem em ambiente selvagem. Essas e outras mudanças costumam fazer com que os animais domesticados pareçam drasticamente diferentes dos seus ancestrais selvagens, certo? Então, o que acontece, gente? Vamos pegar, por exemplo, um gato, né? O exemplo. Aquele gato na natureza, ele tem que lutar pela sobrevivência dele, né? Então, ele tem que estar sempre alerta, ok? Para ver que se ele não está sendo atacado, a possibilidade de ser atacado ou não, e ele tem que correr atrás do alimento dele, tá? Então, a gente diz que algumas características, né, algumas habilidades o torna mais esperto, né, mais desperto também. Agora, já a minha gatinha aqui em casa, eu coloco comida para ela, eu coloco água, o máximo, né, de preocupação que ela tem na vida ali é tirar o soninho dela todo dia, tá? Isso faz com que eles vão perdendo algumas habilidades aí no decorrer da vida. Se eu hoje colocar minha gatinha lá no meio de uma mata, muito provavelmente ela não conseguirá sobreviver, porque ela não tem os instintos, talvez, instinto não, né? Instinto ela vai ter, mas talvez ela não tenha a percepção, a habilidade dos outros animais que já vivem e já são acostumados, tá? Os próprios humanos passam por mudanças significativas com o resultado da domesticação animal. Por exemplo, o leite alterou nosso sistema digestivo. Antes da domesticação animal, as pessoas tinham uma intolerância à lactose. Hoje em dia não é sempre assim. Quando os humanos começaram a criar gado, começaram a beber mais leite e isso adaptou o nosso sistema digestivo para aceitar o leite no decorrer das nossas vidas, né? Existe essa curiosidade que nós, seres humanos, somos os únicos animais adultos que tomam leite. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando que os animaizinhos tomam leite, né? Se você tem aí um bichinho na casa de vocês. Gato, cachorro, vaquinha, qualquer animal, né? Se vocês for pensar, quando é filhote,
eles amamentam. Depois que cresce, não toma mais leite, né? Mas nós, seres humanos, somos os únicos adultos que tomamos leite depois de velho, né? Não são todos, porque, por exemplo, não tomam. Então, vamos responder junto aí, ó. De acordo com o texto, quais foram os benefícios para o ser humano com a domesticação animal? Vamos lá. Vou tirar aqui. Então, a resposta correta, né? A domesticação animal aumentou e facilitou o acesso a alimentos, carne, leite, ovos, vestimentas, companhia, entre outros benefícios, tá? Segundo os especialistas, quanto maior for a domesticação, mais será as diferenças entre os animais domesticados e os ancestrais selvagens. Por que que isso acontece? Cite exemplos da mudança. Então, foi as partezinhas, né, que eu pedi para vocês grifarem no texto, tudo bem? Entre as mudanças, pode ser observada diminuição do tamanho dos animais e dos seus cérebros, bem como das habilidades sensoriais, uma vez que fora do ambiente selvagem, eles não necessitam do mesmo nível de inteligência, audição, visão, além de poderem acasalar com mais frequência. Tudo bem? Agora a gente vai falar então do domínio da agricultura, tá? Eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo para ele não ficar muito extenso e daqui a pouco a gente volta com a segunda aula, tá bom? Só um minutinho. Tchau, tchau.